Vamos começar a nossa escola bíblica dominical. Nossa aula irá até às 10h30, então a gente vai ter uns 40 minutinhos aqui para falar um pouco sobre a palavra do Senhor, né? Sobre o livro de Atos. Eu não sei se vocês todos que estão aqui estão acompanhando as aulas da escola bíblica, mas nós estamos estudando o livro de Atos e estamos no capítulo 20, não é? Todas as aulas da classe Dan são postadas no YouTube da igreja e nós vamos continuar fazendo assim. A gente vai ter esse momento aqui pela manhã e a aula vai ficar gravada também no YouTube da igreja, de modo que as pessoas que por algum motivo não puderem estar aqui pela manhã, geralmente porque vem para o segundo culto ou o terceiro, né? Aí vão poder também acompanhar essa aula de casa, certo? Bom, vamos à Bíblia. Abra, por favor, a Bíblia no livro de Atos, no capítulo de número 20. Eu não vou fazer a leitura de todo o texto de Atos, capítulo 20, mas eu quero ler dois trechos que me parecem ser bem centrais para aquilo que eu pretendo tratar aqui hoje pela manhã. Atos capítulo 20, vamos começar a partir do versículo 9. Quero justificar a ausência do nosso professor Sóstenes, que é professor também da classe Dan. Ele está acompanhando a sua esposa numa atividade com as crianças lá em, acho que é Barra de Jangada. Atos capítulo 20, versículo 9, a palavra de Deus diz assim: E estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um profundo sono, que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele, e abraçando-o, disse: Não vos perturbeis, que a sua alma nele está. E subindo, e partindo o pão, e comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada. E assim partiu. E levaram vivo o jovem, e ficaram não pouco consolados. Este é o primeiro trecho. O segundo trecho que eu quero ler está no a partir do versículo de número 18, quando Paulo chega a Mileto e pede para que os líderes da igreja de Éfeso venham até Mileto, e ele faz um discurso de despedida, muito interessante. Versículo 18 diz assim: E logo que chegaram junto dele, disse-lhes: Vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo este tempo, me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações que pelas cidades dos judeus me sobrevieram. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, eis que ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que me há de acontecer, senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Portanto, no dia de hoje, vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olhai, pois, por vós
e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei de dia e de noite de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça, a Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. De ninguém cobiceis prata, nem ouro, nem veste, vós mesmos sabeis, para o que me era necessário a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Tenho-vos mostrado em tudo que trabalhando assim é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus que disse: mas bem-aventurada coisa é dar do que receber. Senhor Jesus, obrigado por estarmos aqui, obrigado por nos dar a oportunidade desta aula, obrigado, Senhor Jesus Cristo, pelos teus servos que estão aqui, pelos que acompanharão depois pelo YouTube da nossa igreja. Que teu Espírito Santo fale a nossa vida, fale o nosso coração, nos ensina, Deus, a tua palavra em nome de Jesus. Amém. Se puder projetar, não vai conseguir não? Tá bem. Bom, nós hoje vamos tratar sobre a segunda parte da terceira viagem missionária do apóstolo Paulo. Nós começamos estudando o livro de Atos e aí estudamos os capítulos e depois entramos numa sessão que trata sobre as viagens missionárias do apóstolo Paulo. Sessão essa que começa no capítulo 13. Aí a gente tem a primeira, a segunda, e na aula passada, na aula do domingo passado, foi transmitido para vocês o capítulo 19, que é o início da terceira viagem missionária do apóstolo Paulo, né? O professor Sóstenes deu essa aula aqui, ela está no YouTube. Eu quero só pegar o finalzinho do capítulo 19, porque ele é importante para a gente entender o começo do capítulo 20, tá? O que é que estava acontecendo lá em Éfeso? A primeira informação é essa: o apóstolo Paulo estava em Éfeso, e lá naquela cidade, que ele foi uma das cidades às quais ele mais se dedicou nas suas viagens missionárias. O apóstolo Paulo sempre fazia questão de passar pela igreja, de passar por Éfeso, aí fundou a igreja, e depois de passar por aquela igreja para fortalecer aqueles irmãos no Senhor. No final do capítulo 20, a gente viu que no único período, Paulo passou 3 anos na igreja de Éfeso, admoestando-os, ensinando a eles a palavra de Deus. Mas o fato de ele ter passado muito tempo lá, de ele ter ensinado muito aqueles irmãos, obviamente não significava dizer que não havia problemas naquela igreja. Havia problemas externos e problemas internos também. Vejam que dentro do discurso de despedida do apóstolo Paulo, ele diz assim: olha, depois de eu ir embora para Jerusalém, vão surgir no meio de vocês muitas pessoas que não vão ser observadores da palavra de Deus, bem como muitas pessoas virão de fora e não vão querer perdoar o rebanho. Então, vocês vão enfrentar dificuldades internas e dificuldades externas. Mas aí ele começa a explicar àqueles irmãos a maneira como eles deveriam proceder, sendo obviamente fiéis ao evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois bem, no capítulo 19, ele está na cidade de Éfeso e ali ele faz milagres e tal, e uma coisa interessante acontece. Levanta-se um homem chamado Demétrio, que era um dos homens ligados ao templo de Diana, que era um grande templo que existia lá na cidade de Éfeso, que atraía pessoas do mundo todo para ir para lá.
que funcionava também como um teatro muito, muito bonito. Seria até interessante, eu não estou conseguindo projetar as imagens ali, mas seria interessante vocês depois darem um Google e observarem a imagem do templo de Diana que estava lá em Éfeso. Era uma coisa maravilhosa, muito, muito bonita. Então, as pessoas vinham do mundo inteiro para observar aquele templo, para ver a grande imagem de Diana que estava lá. E quando Paulo chegou naquela cidade, que começou a pregar o evangelho, ia dizer, olha, os deuses que são feitos pelas mãos humanas, na verdade não são deuses. E aí começou a falar mal de Diana e dos outros deuses, obviamente, ou pseudo-deuses, né? E o Demétrio viu que aquele discurso do apóstolo Paulo e dos apóstolos que com ele estava arrebatando muitas pessoas para o evangelho. E o Demétrio disse, não, preciso fazer alguma coisa. E aí fez um motim, juntou as pessoas que faziam imagens, sobretudo de metais, imagens de ouro, e disse assim, olha, se esses homens continuarem pregando esse evangelho e sendo aceito pelas pessoas como eles estão sendo, nós vamos ter problemas, porque não vão querer mais comprar as imagens que a gente faz. A gente vai perder tanto o nosso lucro, como também a deusa Diana vai perder o seu status. E aí ele juntou esse pessoal e começou a fazer um motim. Prenderam alguns dos pregadores do evangelho que estavam ali para anunciar, como por exemplo Gaio e Aristarco, e foi grande o motim. Depois, dentro desse motim, um determinado escrivão da cidade se levantou e disse assim, olha, vamos ficar calmos aqui, porque vocês estão aí gritando há 2 horas e ninguém sabe ao certo o que é que está acontecendo, o que é que está sendo defendido. Vamos manter a calma. Diana é intocável, ninguém vai tocar nela. As pessoas vão continuar vindo do mundo todo para ver a Diana. Fiquem tranquilos com relação a isso. Agora, quanto a esses homens que vocês prenderam, libertem eles, porque provavelmente a gente está fazendo uma coisa aqui que não deve ser feita. E aí as pessoas se acalmaram, de maneira que os apóstolos puderam ser livres daquela situação. O apóstolo Paulo não estava preso, não tinha sido pego para esse concílio no teatro, mas ele desejava ir, as pessoas estavam bloqueando a ida dele. É aí que começa o capítulo 20. Depois que cessou o alvoroço, olha o versículo 1 do capítulo 20. Depois que cessou o alvoroço, Paulo, chamando a seus discípulos e abraçando-os, saiu para a Macedônia. Então ele pegou aqueles discípulos dele e foi para a Macedônia, rumando para a Grécia. Ele chegou em Troade, e em Troade aconteceu essa primeira cena que eu acabei de ler para vocês. Ele estava de passagem, obviamente em Troade, e começou a pregar o evangelho, e pregou e continuou pregando. À meia-noite, ou perto da meia-noite, um jovem chamado Eutico, que estava sentado lá naquele cenáculo que ficava num 3º andar, ou seja, era muito alto o lugar onde eles estavam, caiu num sono profundo. E depois de ter caído num sono profundo, ele caiu lá da janela do 3º andar onde estava e morreu, tá? O apóstolo Paulo estava se estendendo no seu discurso, porque o destino dele era Jerusalém. Ele queria chegar a Jerusalém para a festa que aconteceria lá em Jerusalém. Então, ele estava muito apressado aqui, e por isso ele estava pregando alongadamente. E muitas vezes eu já vi as pessoas pregando sobre esta passagem do jovem Eutico, e sempre colocando um pesado demérito sobre ele. Ou seja, falam mal do garoto. Eu não falaria mal dele. Ah, mas ele dormiu no culto, que absurdo. É melhor dormir no culto do que ficar acordado no bar, não é não? Na balada. Então, ele estava lá, veja, é sério, gente, eu fico incomodado. Eu nunca vi ninguém falando bem desse rapaz, só falam mal, metem o pau nele. Você já viu o pastor falando bem dele? Eu nunca vi, só falam mal dele. Mas eu acho que o fato de ele estar ouvindo o apóstolo Paulo, mesmo ele tendo se estendido até a meia-noite, é um mérito muito grande, não é?
Ele podia ter dito assim, poxa, esse camarada já falou tanto, vamos embora, né? Não, ele ficou lá e ele estava cansado. Mas mesmo assim ele permaneceu, claro, sentou no lugar que não deveria, né? Mas certamente, não sei, estava cheio o cenáculo, porque o apóstolo Paulo era um homem muito requisitado naquela época. Então, se as pessoas sabiam que o apóstolo Paulo estava pregando em determinado lugar, as pessoas iam para lá. Não sei, mas talvez aquele lugar onde ele estava, por ser um lugar meio difícil de estar, as pessoas evitaram aquele lugar e foi o lugarzinho que ele achou. É uma suposição isso, tá? Não é para defender o rapaz não, porque ele estava no lugar onde não deveria estar, ponto. Mas ele estava ali, entende? E perto da meia-noite ele dormiu. Quem nunca dormiu no culto, que atire a primeira pedra. Eu não sei quantas vezes eu já dormi, não durmo mais. Acho que porque também não trabalho tanto quanto já trabalhei e também não estudo tanto quanto já estudei, né? Porque, meu Deus do céu, período de faculdade, gente, tinha semanas que eu só conseguia dormir 2 horas por noite. Tinha noite que eu não dormia, dava uma cochiladazinha de 1 hora, porque eu trabalhava em 5 lugares, tinha faculdade, enfim. Só não ficou legal por causa da luz, acho que não vai dar para ver, mas obrigado, viu? Então, era uma vida muito, muito difícil a vida que eu levava. Essa minha aparência de 40 anos é porque a vida foi sofrida, mesmo eu tendo 30 e um pouquinho, não é? Enfim, aquele jovem, a gente não sabe as condições dele, mas ele estava lá no culto, estava ouvindo o apóstolo Paulo, perto da meia-noite, caiu de lá e morreu. O pessoal ficou apavorado, né? Diante da morte, a situação é realmente muito complicada. O que é que Paulo fez? Parou seu discurso, obviamente, desceu, inclinou-se sobre o jovem, mesmo parecido com a maneira como Eliseu procedeu sobre o filho daquela sunamita. Ele deitou-se sobre o jovem e disse assim: olha, vocês estão apavorados, fiquem calmos, tranquilizem-se, o menino está vivo, o espírito dele, a alma dele está nele, não fiquem aperreados, fiquem calmos. E aí ele sobe, continua o sermão, come, não é? Fez a boquinha, continuou o sermão. A Bíblia diz que até a alvorada. O apóstolo Paulo, de fato, estava muito apressado e precisava pregar o evangelho. E ele pregou até o nascer do sol, o evangelho. E a Bíblia diz que assim, versículo 11, final do versículo 11, partiu, rumando para Jerusalém. E o que foi que aconteceu? Versículo 12, levaram vivo o jovem e ficaram não pouco consolados, né? A alegria se deu naquele lugar. Nós estamos no ano de milagres, né? No ano de viver milagres. Isso aqui foi um grande milagre realizado pelo apóstolo Paulo, o milagre de ressurreição. Se a gente for observar na Bíblia, não são tantos os relatos de pessoas que foram ressuscitadas pelo poder do Espírito Santo, né? A gente tem alguns exemplos no Antigo Testamento, como aquele defunto que foi lançado depois de morrer na guerra sobre as ossadas de Eliseu, e aí o defunto tocou na ossada de Eliseu e ressuscitou. A ressurreição do filho da sunamita, enfim, tem alguns no Antigo Testamento. 3 ressurreições que Jesus pratica no Novo Testamento: a ressurreição da filha do filho da viúva de Naim, a ressurreição da filha de Jairo e a ressurreição de Lázaro. E aqui a gente está também diante do milagre de ressurreição. Este jovem de fato tinha morrido, mas foi ressuscitado por meio do apóstolo Paulo, claro, ressuscitado pelo Espírito Santo. Tem uma expressão no início do versículo 13 que é importante para a gente. É a primeira palavra que tem aí. Que palavra tem no começo do versículo 13? Nós. Quem foi que escreveu o livro de Atos? Não, a professora não pode falar. É brincadeira, pode sim. Lucas escreveu o livro de Atos. Então veja que aqui nós temos um pronome no plural, né, em primeira pessoa, nós. Então Lucas está dizendo nós, incluindo a mim. Porém, ou seja, a gente não estava nessa cena do jovem.
subimos ao navio, navegamos até Assôs, ou Assos, não sei se na sua Bíblia tem um acento aí no O, mas tem algumas que não tem, Assôs ou Assos, onde deveríamos receber a Paulo, ou seja, o Lucas não estava presente nesta cena, mas obviamente que esta cena foi relatada a ele e ele a escreveu, tá? E aí Paulo chega em Assôs, junta-se aos discípulos, e aí passa por outros lugares e vão a Mileto. Em Mileto, eu queria mostrar para vocês ali no mapa, mas está muito claro e não dá para ver. Mileto é uma cidadezinha próxima de Éfeso, tá? Ele, obviamente, se ele tivesse tempo, tivesse condições, ele iria novamente a Éfeso, porque fazia algum tempo que ele tinha passado por lá, mas ele disse assim, não vou a Éfeso, mas peçam que os anciãos da igreja que estão em Éfeso venham até Mileto, porque eu preciso conversar com eles. E é exatamente na chegada, por ocasião da chegada desses anciãos em Mileto, que ele começa esse sermão aqui, que eu acabei de ler para vocês, a partir do versículo de número 18. E aqui nós temos várias lições interessantíssimas que o apóstolo Paulo transmite aos irmãos. A secretária pediu para avisar que depois o diácono vai passar com a salva para fazer o recolhimento, não é? Que não vai aquela pastinha que habitualmente fica passando pelos irmãos. Então, Paulo vem a Mileto e os anciãos da igreja de Éfeso chegam e ele começa lá o seu discurso dizendo assim, versículo 18. Se vocês tiverem durante a minha fala qualquer pergunta, por favor façam, tá? Só levantar a mão e fazê-la. Ele começa dizendo, vós bem sabeis que desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, nossa, como melhorou. Obrigado. No primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo, me portei no meio de vós. Ou seja, vocês sabem como eu, desde o primeiro dia em que estive na Ásia, lembrando que Éfeso estava na Ásia, aquela Ásia que hoje a gente chama de Ásia Menor, tá? Que inclui aquelas igrejas que estão lá no Apocalipse, né? Éfeso, Esminas, Pérgamos, Tiatira, Sais, enfim. Então, vocês sabem como foi que eu me comportei, ou seja, Paulo estava dizendo assim, aqui que ele era uma pessoa de bom testemunho. Estava dizendo, vocês sabem como foi que eu me comportei com vocês. Como é que eu me comporto no meio desses que estão em Éfeso, em Esmirnas, na Ásia, de maneira geral. Vocês sabem como é que eu me comporto diante desses, né? Servindo ao Senhor, versículo 19, servindo ao Senhor com toda humildade, servindo ao Senhor com toda humildade e com muitas lágrimas e tentações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Olha que interessante. O apóstolo Paulo está mostrando aqui que as dificuldades que ele enfrentava eram muitas. Dificuldades que faziam com que ele chorasse diante das situações adversas. Enfrentou tentações. O apóstolo Paulo enfrentou ciladas. O que ele estava dizendo aqui? Ele estava dizendo que o evangelho tem dessas coisas, isso é normal, isso é natural dentro do evangelho. Que você seja perseguido, que você passe por situações adversas. E a gente sabe que o próprio Jesus, antes de ir para o céu, ele disse, olha, no mundo vocês terão aflições, vocês terão tribulações, mas fiquem calmos e observe que essa fala de Jesus foi pouco antes dele de fato ir para o céu. O apóstolo Paulo tinha a convicção de que não mais veria a face daqueles irmãos. E ele estava dizendo aquilo que ele julgou importante naquele momento. Dizer, por exemplo, olha,
as dificuldades que vocês vão enfrentar são muitas. Mas diante dessas dificuldades, das adversidades, das perseguições, das tribulações, das lágrimas, vocês não podem, em absoluto, deixar de servir ao Senhor. As dificuldades são naturais, mas da mesma forma como em lutas eu servi, sirvam vocês também. E essa fala do apóstolo Paulo aos anciãos da igreja de Éfeso, aos irmãos que estavam ali em Mileto, é uma fala que nos instrui, que nos faz entender que a vida cristã não é só feita de flores, tem os espinhos também. O Marco Antônio cantava, não é? Que deve-se pregar tanto as flores como os espinhos, porque a vida cristã é isso, não é? Na verdade, a vida do ser humano é isso, não é? Tem flores e espinhos. Todos os seres humanos, sejam eles cristãos ou não, passam por situações positivas e por situações negativas. A diferença é que nós sofremos muitas vezes por causa do Evangelho, por amor ao Evangelho, por fazer a coisa certa. Veja que contrassenso, não é? Sofremos por defender o que é correto, por fazer as coisas certas, por amar o Evangelho. E aí esse sofrimento o mundo não enfrenta, mas a gente enfrenta. Então, além dos sofrimentos que o mundo enfrenta, a gente enfrenta esses também, né? E aí ele vai dizendo que pregou publicamente, mas não apenas publicamente, pregou nas casas também, testificando a todo mundo, judeus, gregos, todo mundo a respeito do Evangelho, sem fazer discriminação, amando e falando a todos. O apóstolo Paulo está dizendo aqui, no versículo de número 21, pregava para todos, tá? E muitas vezes ele colocava a sua vida em risco, para cumprir aquilo que o Espírito Santo lhe dizia que ele deveria fazer. O Espírito Santo revelava as coisas que ele haveria de passar. Olha, Paulo, você vai para a próxima cidade, e lá nessa cidade você vai enfrentar isso, isso e isso. Você vai para outra cidade, você vai ser preso. Você vai para outra cidade e as pessoas vão te perseguir. O Espírito Santo ia revelando a Paulo aquilo que ele ia sofrer nas cidades em que ele estava a visitar. Agora, diante desses avisos do Espírito Santo, nós temos uma declaração de Paulo aqui no versículo 24, que é das mais belas que eu consigo ler desse grande apóstolo do Senhor. Alguém pode ler o versículo 24, por favor? Amém. A minha vida é importante para mim, mas mais importante do que a minha vida, o que importa mais é pregar o Evangelho, é cumprir a carreira que o Senhor Jesus Cristo me deu. Era isso que estava dizendo aqui o apóstolo Paulo, que o que mais importava para ele era pregar o Evangelho. Veja que ele se preocupava consigo mesmo. Ele escreveu a Timóteo e disse assim: Timóteo, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Então o apóstolo Paulo, se ele aconselhava Timóteo a esse respeito, provavelmente, e a gente observa pelo que ele estava dizendo aqui aos irmãos, aos anciãos de Éfeso e aos irmãos que estavam lá em Mileto, que ele era uma pessoa que tinha a sua vida como preciosa, mas mais preciosa do que a sua vida era o cumprimento da missão, era o cumprimento da pregação do Evangelho, a missão que Deus havia colocado nas mãos dele. Então, que tenhamos, obviamente, a nossa vida como preciosa. O nosso pastor acabou de pregar sobre a necessidade que nós temos de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então é amar ao próximo como a nós mesmos. Então precisamos nos amar. Precisamos cuidar de nós mesmos. Cuidar da nossa própria vida.
estar bem cuidados e, obviamente, para cuidar dos outros também. Então o apóstolo Paulo ele se preocupava consigo mesmo, mas o mais importante era cumprir a missão, ou seja, se diante da necessidade de entregar a sua própria vida para cumprir a missão, ele estava disposto, assim como fez, não é? A entregar a sua vida. O apóstolo Paulo sabia que na sua volta para Jerusalém ele enfrentaria dificuldades. Isso a gente depois vai ver nos capítulos seguintes. Ele sabia que em Jerusalém seria preso. E para não deixar dúvidas, Deus mandou um profeta e disse assim, ó, vai ser preso em Jerusalém. O pessoal começou a chorar, ele disse, calma, eu já sei que eu vou ser preso em Jerusalém. Mas eu preciso ir a Jerusalém para cumprir o evangelho. E a prisão virá. Faz parte da vida daquele que arrisca tudo por Cristo. Ele tinha... O que é que fazia Paulo ser assim, dizer essas coisas? A convicção de que Jesus entregou tudo por amor a ele. E como uma tentativa de retribuição, claro que não dá para retribuir, ele estava também disposto a entregar tudo por Cristo, tudo pela causa do evangelho. Ele disse, em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria. Isso é importante, não é de qualquer jeito. Não é assim, tem que fazer, eu vou fazer mesmo. Não, com alegria, a carreira, o ministério que recebi do Senhor para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Versículo 28. Olhai por vós. Veja a afirmação. Ele está falando a líderes ali, sobretudo. Olhai por vós. E por todo o rebanho. Olha a sequência. Cuidem de vocês, olhem por vocês. Zelem pela integridade espiritual de vocês e a integridade espiritual do rebanho. Sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispo para apacentardes, olha o nome aí da nossa igreja, né? A igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. O que Paulo está colocando aqui é um paradigma irresistível àqueles cristãos que o estavam a ouvir. Porque vocês precisam cuidar de vocês e cuidar do rebanho. Olha quanto vale o rebanho. Olha o preço que o rebanho custou. Olha o que é que vocês têm nas mãos. Olha sobre quem Deus constituiu vocês bispos. Foi o rebanho que ele resgatou com preço altíssimo, preço do seu próprio sangue. Será que a igreja tem valor? O preço da igreja é o preço do sangue de Cristo. A igreja foi resgatada dos seus próprios pecados, das garras do inimigo. Foi resgatada do inferno pelo preço do sangue de Cristo, do Cordeiro Imaculado. Então, você tem valor. A igreja do Senhor Jesus Cristo somos nós temos valor. É óbvio que o inimigo vai sempre querer colocar na nossa mente que nós não temos valor, que a gente não presta, não vale nada. Mas se você lembrar do preço que foi pago por você, você vai sempre saber, eu tenho um valor. E é alto, é muito alto. Um preço que ninguém pode pagar. Ninguém pode pagar esse preço que Jesus pagou, arrebatando-nos das mãos dele. Versículo 29. Porque eu sei isto, que depois da minha partida, ou seja, depois de eu ir para Jerusalém, algumas pessoas pensam que partir daqui é da morte dele, não é isso não, tá?
Quando ele foi embora para Jerusalém, sair daquela região da Ásia Menor, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho. Eles não vão perdoar o rebanho. Existem duas classes que gostam de ovelhas. O pastor gosta das ovelhas, obviamente, e o lobo gosta também. O pastor gosta porque recebeu de Deus uma missão, né? De cuidar, de apacentar, tirar os carrapichos, né, pastor? Tirar os carrapichos, ungir com óleo, cuidar. E o lobo gosta para devorar, não é isso? Então, os lobos entrariam no meio daquela igreja e não entrariam como lobos, devorando as ovelhas. Eu acho que vocês já viram a maneira como, por exemplo, os animais carnívoros caçam. Eles ficam à espreita, observando um rebanho, uma manada, enfim. E aí observam o mais fraquinho daquele rebanho, menor, geralmente, para abocanhar. Quando ele ataca e o rebanho, a manada, percebe que o predador está se aproximando, eles começam a fugir. Só que tem aqueles que são um pouco menores que ficam para trás. E aí são esses que são presas fáceis. Então o lobo, ele tem isso. Ele fica na espreita, daqui a pouco ele começa a atacar. E ele vai atacando aqueles que são mais aparentemente vulneráveis. Ou que são aparentemente mais vulneráveis. Ele ataca com estratégia. E o apóstolo Paulo está dizendo, olha, vão entrar no meio de vocês aí, da igreja, lobos devoradores que não perdoarão o rebanho. Nós, enquanto igreja, o pastor sobretudo, né? Mas nós, enquanto igreja, precisamos estar atentos aos lobos que entram no meio e não perdoam o rebanho. Precisamos estar atentos a estes. E que dentre vós mesmos se levantarão, olha o problema interno agora. E que dentre vós mesmos se levantarão homens que farão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. O pastor antecipou isso também na pregação, não é? Falando a respeito daquele líder que arrebanhou as pessoas para si contra o líder maior. Está aqui, o apóstolo Paulo está falando. Está advertindo os irmãos da igreja de Éfeso que isso aconteceria. Coisas essas que continuam a acontecer no nosso meio. Temos que enfrentar as dificuldades externas e as dificuldades internas. Porque no nosso meio, Jesus disse, tem o trigo e tem o joio. Não é? Tem aqueles que são ovelhas e tem aqueles também que são lobos. E o apóstolo Paulo continua. Meus irmãos, é maravilhoso que Paulo ensina aos anciãos aqui da igreja de Éfeso e aos irmãos que estavam lá em Mileto. Nós precisamos com muita calma ler esse texto, meditar nele e observar a atualidade destes relatos do apóstolo Paulo. Alguém disse que a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. Isso é uma verdade. Veja que isso que eu estou lendo aqui, que eu estou falando, conversando com vocês, está aqui. Foi escrito há cerca de 2000 anos. Mas é uma realidade na nossa igreja. É uma realidade nas igrejas hoje. É uma realidade no meio do rebanho. Olha o que o apóstolo Paulo disse no versículo 31. Não cessei de noite e de dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Olha o amor que o apóstolo Paulo tinha. Quando a gente pensa no apóstolo Paulo, a gente tem aquela ideia de um homem durão, não é? Uma pessoa, não, eu vou, é para morrer eu morro. É para me entregar eu me entrego. Eu sou baixinho, eu sou meio franzino, mas diante da adversidade eu vou. Então ele era essa pessoa, ele nos passa essa segurança, não é? Ele preso, depois de ter apanhado, estava cantando.
Em outra situação, ele estava escrevendo cartas e dizendo assim: olha, eu estou preso aqui, apanhei, não sei o que, mas não tem nada não. Está tudo tranquilo. Vocês que estão aí, regozijem-se no Senhor. E repito, regozijem-se no Senhor. A outra igreja, a igreja que estava na Galácia, ele disse assim: desde agora ninguém me inquiete, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Vê que homem valente, mas chorava feito menino enquanto pregava o Evangelho. Se derretia na presença de Deus em oração. Esse é o apóstolo Paulo. Esse é o exemplo de cristão que a gente deve seguir. Um exemplo de homem que é duro diante dos lobos, que é duro diante daqueles que afrontam o Evangelho, mas que é amável para com as ovelhas do Senhor Jesus Cristo, que se derrama na presença de Deus com lágrimas. Ele dizia aqui no versículo 31, pregando, admoestando a cada um de vocês com lágrimas, mostrando que não é por estar irritado com as ações de vocês, mas é por amar vocês, que muitas vezes eu precisava admoestar. E é assim que tem que ser, né, pastor? É assim que tem que ser. Quando uma mãe impõe um castigo a um determinado filho, muitas vezes a dor que aquele filho sente, a dor que a mãe sente é muito maior do que a dor que o filho sente. Mas ela sabe, o pai sabe que é importante que aquele filho chore naquele momento, para que depois ele seja uma pessoa que a sociedade vai olhar e vai dizer assim: rapaz, que homem de Deus, que mulher de Deus, não é? Então, é assim que tem que ser o líder, é assim que tem que ser o pastor, é assim que tem que ser aqueles que servem ao Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo nos é exemplo aqui. Para encerrar, eu gostaria que alguém lesse o versículo 35. Quais foram as palavras de Jesus? Muito bem. Alguém sabe em que versículo está isso aí? Em que versículo dos evangelhos está isso aí? Eu não sei, na verdade não está. Não está escrito não, isso não. Aí você vai dizer, alguém vai querer pensar, tá vendo? Onde foi os ateus, né? Esse pessoal é um problema. Tá vendo? O apóstolo Paulo disse que Jesus falou isso aqui: mais bem-aventurada a coisa é dada que receber. Me mostra aí na sua Bíblia onde foi que Jesus disse isso. Está errado, Jesus não disse isso não. O apóstolo Paulo era praticamente um contemporâneo de Jesus. E as coisas que Jesus falou não foram todas elas que foram registradas no Evangelho. Pelo amor de Deus, né, gente? É só usar um pouquinho de, né? Pelo menos 2 neurônios. Fazer uma sinapsezinha, que dá para a gente entender isso aqui. É óbvio, o princípio que está escrito aqui eram os princípios que Jesus pregava. A gente encontra alguns textos que trazem esse princípio que o apóstolo Paulo está mostrando aqui, que era um princípio de Cristo. Melhor coisa é dar do que receber. Ele mesmo deu a sua própria vida pelas pessoas. E ele disse: olha, vocês, meus discípulos, precisam sacrificar pelos outros. Precisam amar aqueles que vos maldizem, que vos caluniam. São princípios. O apóstolo Paulo, quando cita que essas palavras são palavras de Jesus, que aqueles irmãos deveriam sempre recordar, Jesus de fato disse essas palavras. E certamente a tradição oral foi preservando este dito de Jesus, que se tornou popular como tantos ditos que a gente tem, não é? Então, se o apóstolo Paulo disse que diz isso, obviamente está sendo escrito por Lucas, que era um grande pesquisador, a gente sabe que se trata de uma verdade. Então, olha o princípio: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Receber é bom? É claro que é. É ótimo receber. Quem é que não gosta de receber um abraço, receber um presente? Não é? Todo mundo gosta.
uma palavra de afeto. Agora, é preciso dar também isso. Já imaginou uma pessoa está triste? Vê, uma pessoa está triste, chorando, angustiada. Aí você chega lá e diz assim, olha, não fica triste não, Jesus está contigo nessa situação, as coisas vão melhorar. E a pessoa que estava para baixo, sei lá, depressivo, querendo se suicidar, diz assim, rapaz, essa palavra que você me disse foi muito boa, eu vou olhar para Cristo. E aí, como é que você sai daquela situação? Será que você apenas deu? Não, não é? Você recebeu muito ali. Você recebeu muito, não é? Um determinado homem muito rico, um grande empresário, estava passando por problemas psicológicos. E aí foi se consultar com o psicólogo disse assim, olha, pega uma parte dessa dinheirama que você tem aí. Compra um monte de cestas básicas e vai distribuir. Não é para mandar distribuir, não. Você vai lá e distribua. E aí ele ia, fazia isso, percebia a alegria das pessoas e percebia o quanto aquilo era importante para as pessoas e ele ficou bom. Por quê? Porque ele estava dando, ele estava oferecendo. E quanto mais a gente dá, mais a gente recebe. E eu não digo necessariamente receber dinheiro ou algo desse tipo, mas é receber a grata alegria de saber que você está sendo um instrumento de Deus para ajudar as outras pessoas. Nada paga isso. Amém? Vamos agradecer ao Senhor, não é? Alguém tem alguma pergunta para fazer? Eu extrapolei uns 7 minutos aqui. Vigiar e orar, não é? Vigiar e orar, exatamente. Precisamos estar sempre atentos. Todos, não é? Todos. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra. Muito obrigado por nos ensinar aqui nessa manhã tantas lições importantes que nós aprendemos aqui no capítulo 20 do livro de Atos. Que o Senhor nos ajude para que nós possamos, Senhor, ser não apenas ouvintes, mas praticantes da Tua lei, da Tua palavra. Amém.